Jesus was a rebirth of that shaman mystic tradition in the first temple, and his teachings were mystical. But the church inverted his teachings into a false myth too, that he was God and you must believe in him to be saved. And in 1945, we found them, the Nag Hammadi texts. And in those texts, Jesus is teaching mysticism. He is teaching love as a way of life. He is saying, I did not come to save you. I came to remind you of who you are. It is not enough to follow the Christ. You must become the Christ. Betty Kovacs, PhD, autora renomada e estudiosa, sentiu essa lacuna desde cedo. Ela cresceu ouvindo duas grandes narrativas. A religião prometia um caminho de amor e ética, enquanto a ciência reduzia tudo a acaso e matéria. Mas algo parecia errado. Havia uma inquietação constante, como se as explicações oferecidas fossem apenas sombras da verdade. Betty, que possui PhD em literatura comparativa e teoria da linguagem simbólica e mítica pela Universidade da Califórnia em Irvine, dedicou sua vida ao estudo dessas questões. Ensinou por mais de 25 anos e envolveu-se profundamente na Sociedade Junguiana de Claremont, Califórnia. Sua jornada tornou-se uma busca incessante por respostas que transcendem a lógica e os limites do corpo físico. Ela não queria apenas acreditar, queria saber, queria experimentar algo além dos dogmas religiosos ou da visão mecanicista e fria da ciência. Kovacs mergulhou em mitologias antigas, desvendando tradições que continham segredos sobre o universo, a humanidade e sua conexão com o divino. Contudo, a verdade que ela encontrou foi ainda mais impactante do que imaginava. O que fomos ensinados estava incompleto, distorcido. Essas tradições revelavam um poder adormecido dentro de cada um de nós, um potencial que foi suprimido pelas forças que moldaram o mundo moderno. Qual é esse poder e por que foi esquecido? As respostas começaram a emergir à medida que ela se imergiu no coração dessas tradições perdidas. Mas o mistério estava apenas começando a se desvelar. Fomos contados a história de Adão e Eva, a serpente e a árvore do conhecimento. Disseram que fomos expulsos do paraíso por desobediência, que o fruto do conhecimento nos separou de Deus para sempre. Mas o que acontece quando você descobre que essa história foi distorcida? Por trás do mito tradicional está um símbolo de poder e iluminação que foi perdido ao longo dos séculos. Bem antes da história ser moldada por tradições patriarcais, havia uma compreensão profunda da árvore da vida. Em algumas culturas, por exemplo, o mito não falava de punição ou pecado. A árvore carregada de frutos era uma oferta de sabedoria e ascensão espiritual. A serpente, tão demonizada em versões posteriores, representava a energia Kundalini, uma poderosa força espiritual que reside dentro de cada um de nós, esperando para ser despertada. E se essa força, simbolizada pela serpente, fosse a chave para nossa conexão com o divino? O mito original não falava de proibição, mas de um presente. Aqueles que estavam prontos podiam usufruir do fruto e acessar níveis mais elevados de consciência, descobrindo a verdadeira natureza da vida. Kovacs percebeu que o papel do feminino divino também estava oculto nessa história. O sagrado feminino, representado pela deusa e pela serpente, foi suprimido, e a narrativa tornou-se uma história de punição e controle. Mas o que teria acontecido se o feminino tivesse permanecido como uma parte central dessa tradição? Que segredos teriam sido preservados? Essas revelações mostraram uma nova forma de ver a espiritualidade humana. Mas, se esse poder adormecido está dentro de nós, como podemos despertá-lo? Como seria nossa existência se pudéssemos expandir nossas mentes além das limitações impostas pela realidade física? E se, desde o alvorecer da humanidade, existissem técnicas para acessar níveis de consciência que transcendem o tempo e o espaço?
Essas perguntas pairaram sobre a jornada de Kovacs enquanto ela investigava práticas xamânicas, algumas com mais de 40 mil anos. No cerne do xamanismo está uma prática profundamente espiritual, enraizada na conexão entre os seres humanos e o cosmos. Os antigos xamãs acreditavam que a realidade física que vemos é apenas uma camada superficial, uma casca. Por meio de rituais intensos, danças repetitivas e uso de plantas sagradas, eles conseguiam transcender essa camada e acessar dimensões superiores onde a mente se unia ao todo. Mas como faziam isso? Esses rituais não eram cerimônias místicas sem propósito. Havia uma compreensão profunda de como o ritmo, a música e o movimento contínuo podiam alterar os estados de consciência. À medida que o corpo se movia e a mente se aquietava, as barreiras entre os mundos físico e espiritual começavam a se dissolver. Foi nesse momento que os xamãs acessavam uma realidade expandida, onde tudo estava interligado. Essa interconexão cósmica permitia que eles vissem o que muitos não conseguiam: o espírito por trás da matéria, o fluxo eterno de energia que move o universo. O que Kovacs descobriu em sua investigação é que essas práticas não eram exclusivas de uma cultura ou época. Xamãs ao redor do mundo de diferentes tradições descobriram independentemente como acessar esses estados alterados de percepção. Em todos os cantos do planeta, povos antigos dançavam em círculos, entoavam mantras ou mediam o pulso da terra de maneiras únicas. No entanto, todos compartilhavam um objetivo comum: transcender o corpo e acessar a mente universal. O mais intrigante é que essas práticas, durante muito tempo consideradas supersticiosas ou irrelevantes pela visão materialista moderna, estão começando a ser redescobertas. A ciência está cautelosamente começando a explorar como essas experiências podem realmente alterar a função cerebral. A neurociência, por exemplo, está estudando o impacto das práticas xamânicas e meditações profundas na atividade cerebral, descobrindo que estados mais elevados de consciência podem ser alcançados ao alterar certos padrões neurais. Há algo em comum entre essas práticas antigas e o que estamos começando a entender sobre a mente humana hoje? Será que esses antigos rituais carregam consigo segredos sobre a verdadeira natureza da consciência? Segredos que a ciência só agora está começando a desvendar. Kovacs se pergunta o que a humanidade poderia alcançar se redescobríssemos essas práticas antigas e as integrássemos ao nosso entendimento moderno da mente e da realidade. As respostas não são claras, mas uma coisa é certa: os antigos sabiam mais sobre os mecanismos da consciência do que imaginávamos. Não apenas experimentavam a interconexão entre a mente e o cosmos, mas também usavam esse conhecimento para curar, transformar e guiar suas comunidades. Se pudéssemos aprender com eles, o que mudaria em nossas próprias vidas? Acessando esses estados expandidos de percepção, podemos descobrir algo ainda mais profundo sobre a própria estrutura da realidade. Mas como isso se conecta às tradições antigas de templos e ciências sagradas? Imagine um lugar onde cada pedra, cada coluna e cada sombra é meticulosamente posicionada para canalizar a energia do cosmos. Os antigos não viam seus templos como meras estruturas físicas. Eles os concebiam como portais para algo muito maior. Em sua busca por entender as tradições espirituais antigas, Betty Kovacs percebeu que esses templos eram muito mais que locais de adoração. Eram instrumentos de transformação espiritual. Culturas como a egípcia e as civilizações megalíticas construíram suas estruturas alinhadas com as estrelas, os ciclos da Terra e as energias invisíveis que fluem pelo cosmos. A ciência moderna está apenas começando a reconhecer a profundidade dessas construções. Estudos recentes mostram que muitas dessas estruturas, como pirâmides e círculos de pedra, foram posicionadas de forma a amplificar as frequências eletromagnéticas da Terra, criando uma ressonância com o campo energético humano. Esses templos eram locais onde as pessoas buscavam algo além do mundo material.
Ao adentrar neles, os indivíduos eram envoltos por uma energia que alterava sua percepção e expandia sua consciência. Kovacs descobriu que cruzar o limiar desses espaços sagrados ativava uma espécie de interruptor espiritual. Mentes e corpos alinhavam-se com forças cósmicas, permitindo acesso a estados místicos onde a mente se conectava diretamente ao campo de energia universal. Mas como isso funcionava? Hoje, sabemos que o corpo humano é um campo eletromagnético, constantemente interagindo com o ambiente. Quando entramos em contato com um lugar projetado para amplificar essas interações, como os templos antigos, nossas mentes e corpos podem sintonizar-se a frequências mais elevadas. Isso talvez explique por que tantos relatos de experiências místicas estão associados a esses locais. Esses templos não eram apenas locais de culto, eram máquinas projetadas para aumentar a conexão humana com o universo. Kovacs também observou que essas construções sagradas seguiam uma geometria precisa, hoje conhecida como geometria sagrada. Essa geometria reflete os padrões fundamentais do universo, espirais, círculos e proporções perfeitas. Ao construírem seus templos com base nesses princípios, os antigos recriavam o cosmos em uma escala menor, permitindo que os humanos se alinhassem com o fluxo universal de energia. Essa ideia, muitas vezes negligenciada pela perspectiva moderna, está ganhando reconhecimento à medida que a ciência começa a entender a relação profunda entre forma, energia e consciência. Mas algo ainda mais intrigante surge dessa investigação. Kovacs percebeu que, ao longo dos séculos, essa sabedoria foi suprimida. As sociedades que sucederam esses grandes construtores fizeram esforços para ocultar ou destruir o conhecimento sobre a verdadeira função desses templos. A conexão com o divino e o cosmos foi transformada em rituais rígidos, desprovidos de sua essência transformadora. E se reconectássemos com esse conhecimento antigo, o que poderíamos alcançar? E se a ciência moderna, com todas as suas descobertas, começasse a integrar esses princípios sagrados? Estamos à beira de uma nova era, onde passado e futuro colidem, e o conhecimento oculto desses templos antigos pode ser a chave para entender a verdadeira natureza da realidade. Estamos no amanhecer de uma convergência entre o que muitos chamariam de espiritualidade e os mais recentes avanços em campos como a física quântica. A física quântica, por exemplo, nos apresenta um universo que não é sólido e previsível, mas dinâmico e profundamente interligado em níveis fundamentais. Esse conceito de interconexão ressoa com tradições espirituais antigas que sempre falaram de uma teia invisível que conecta tudo. Culturas antigas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, afirmaram que a realidade que percebemos é apenas uma manifestação superficial de algo muito mais profundo. Um campo energético que permeia tudo e que pode ser acessado pela mente humana. Esse campo invisível, agora explorado pela ciência moderna, ecoa o que os místicos sempre souberam. O universo é vibracional e cada partícula é composta de energia em movimento. Uma pergunta crucial surge agora. Qual é o papel da mente nesse vasto campo de energia? Para as tradições antigas, a resposta era clara. A mente humana é um canal poderoso, capaz de interagir com essas forças sutis e transformar a realidade ao seu redor. Hoje, com os avanços na neurociência, a ciência começa a investigar como práticas como meditação e visualização afetam a estrutura cerebral, sugerindo que nossos pensamentos e intenções podem, de fato, influenciar o mundo físico. E se pudéssemos usar essas práticas para moldar nossa realidade de forma mais consciente? Em vez de apenas reagir ao mundo ao nosso redor, poderíamos aprender a agir de forma mais deliberada, alinhando nossas intenções com os princípios que governam o universo. Mas essa ideia não é nova. Tradições como o xamanismo e a alquimia sempre falaram do poder da intenção. Elas ensinam que, ao focar a mente e alinhar-se com as energias cósmicas,
É possível manifestar mudanças tangíveis no mundo físico. A ciência moderna está apenas começando a confirmar algo que os antigos instintivamente compreendiam. A mente é uma ferramenta de criação. Isso nos leva a uma questão provocativa. Até onde podemos expandir essa conexão entre ciência e espiritualidade? À medida que mergulhamos mais profundamente na natureza da realidade quântica, estamos começando a perceber que o que chamamos de matéria é apenas uma manifestação temporária de um campo vibracional subjacente. O que isso significa para o potencial humano? Se nossos pensamentos e intenções podem afetar o mundo ao nosso redor, quais são os limites do que podemos criar? Estamos apenas arranhando a superfície do que essa integração entre ciência e espiritualidade pode nos ensinar. O que antes era relegado ao misticismo, agora está sendo explorado com seriedade. Mas, ao estarmos prontos para abraçar essa fusão, o que mais podemos descobrir sobre o poder de nossas próprias mentes? Vivemos em um momento de grande transição. O conhecimento antigo, há muito relegado à obscuridade, agora encontra os avanços mais ousados da ciência moderna, criando uma ponte entre o passado e o futuro. Essa fusão entre a espiritualidade ancestral e a ciência moderna revela algo surpreendente. O potencial humano é muito maior do que jamais imaginamos, e a realidade que conhecemos pode ser moldada de maneiras que antes pareciam impossíveis. O que essa nova era de consciência significa para cada um de nós? As tradições antigas sempre ensinaram que a verdadeira sabedoria não está apenas no mundo externo, mas dentro de nós mesmos. A mente humana, com seu vasto potencial, pode acessar níveis de percepção que vão além do físico. No entanto, por muito tempo, perdemos o acesso a essas habilidades, presos em uma visão limitada de mundo, onde a matéria era vista como fixa e o papel da mente era subestimado. Agora começamos a perceber que há algo mais. Descobertas na física quântica mostram que a realidade não é estática, é fluida, dinâmica e profundamente conectada ao observador. Isso ecoa o que xamãs, alquimistas e místicos de várias tradições sempre souberam. A mente não é apenas uma receptora passiva, mas uma co-criadora da realidade. Ao compreender isso, começamos a explorar como nossas intenções, pensamentos e emoções podem influenciar o mundo ao nosso redor. Mas isso não é apenas uma questão teórica, é um convite à ação. Se realmente podemos influenciar a realidade através de nossa consciência, como podemos usar esse poder de forma consciente e responsável? As tradições espirituais nos oferecem práticas, meditação, visualização, rituais de intenção, que foram desenvolvidas ao longo do tempo precisamente para nos ajudar a acessar e usar esse potencial. Hoje a ciência começa a validar o que os antigos já sabiam. Essas práticas podem alterar a mente e, por sua vez, o mundo. Estamos em uma encruzilhada entre o passado e o futuro. O conhecimento antigo está nos mostrando maneiras de expandir nossa consciência, enquanto a ciência moderna nos fornece ferramentas para explorar esses caminhos com maior clareza. Talvez não sejam as respostas que buscamos, mas a pergunta que verdadeiramente importa, a disposição de questionar, explorar e integrar, é o primeiro passo. O verdadeiro desafio agora é como podemos aplicar esse conhecimento em nossas vidas diárias. Como podemos usar o poder da mente para promover uma transformação pessoal e coletiva? O que acontece quando alinhamos nossas intenções com o fluxo de energia do universo? E como isso pode impactar nossos relacionamentos, nossas escolhas e até mesmo o mundo ao nosso redor? Essa nova era de consciência nos convida a olhar para dentro e para fora simultaneamente. Olhamos para dentro para descobrir as profundezas inexploradas da mente e para fora para entender como essas descobertas podem transformar o mundo físico. Estamos apenas começando a explorar essas possibilidades, mas o que já foi revelado é suficiente para nos mostrar que o futuro da humanidade pode ser muito mais expansivo do que qualquer coisa que imaginamos até agora. Entretanto, como em toda jornada, esta também exige coragem. A coragem de questionar as narrativas que nos foram dadas
e de explorar o desconhecido. Estamos prontos para abraçar esse novo paradigma? A resposta está dentro de cada um de nós, esperando para ser revelada. Toda mudança começa com o entendimento de nosso papel como co-criadores, e a única maneira de se conectar com essa inteligência divina é através da meditação. Em anos de estudo, pude entrar em contato com um conhecimento esotérico profundo para ajudá-lo a acessar esse estado superior de consciência. Para saber mais e ter acesso imediato, clique no link nos comentários. Se este vídeo ressoou com você, escreva nos comentários. Fez sentido para mim. Gratidão. Ao mergulhar nesse processo de autodescoberta, você começa a entender que o despertar de sua consciência é um caminho contínuo, uma jornada que exige não apenas o desejo de saber, mas a disposição de transformar a si mesmo. E isso talvez seja o maior desafio de todos: reconhecer que o verdadeiro poder está dentro de você, mas que é preciso cultivá-lo, lapidá-lo e trazê-lo à superfície. Quando as antigas tradições falam do potencial humano, elas apontam para um poder latente, algo que estava dormente dentro de cada um de nós, aguardando o momento certo para despertar. Esse poder não é uma habilidade mística reservada para poucos, mas um direito inerente à condição humana. Contudo, é preciso coragem para acessá-lo, pois ele desafia a maneira como fomos ensinados a ver o mundo e a nós mesmos. Cada pensamento, cada intenção, cada emoção é uma expressão da energia que permeia o universo. Quando alinhamos nossa mente com essa energia, tornamo-nos participantes ativos na criação da realidade e não meros observadores passivos. As tradições espirituais nos ensinaram que, ao focar a mente e harmonizar-se com as forças cósmicas, é possível não apenas manifestar o que desejamos, mas também transformar profundamente quem somos. Mas como dar esse passo em direção ao despertar? A resposta está no silêncio, na meditação, na prática de desacelerar e olhar para dentro. Vivemos em um mundo que constantemente nos distrai, que nos afasta de nossa essência e nos faz esquecer nosso poder interior. É necessário, então, um esforço consciente para criar momentos de pausa, onde possamos nos conectar com a fonte de nossa própria sabedoria. Essas práticas ancestrais, validadas agora pela ciência, não são apenas caminhos para a paz interior. Elas são métodos de transformação, formas de acessar estados expandidos de percepção que nos permitem ver além das limitações impostas pela realidade física. Através da meditação e da visualização, começamos a experimentar o universo como um campo vibracional, onde cada intenção cria ondas que impactam o todo. Mas o que acontece quando mais pessoas despertam para esse potencial? Imagine um mundo onde indivíduos, coletivamente, tomam consciência de seu poder co-criador, usando suas intenções para moldar uma realidade mais compassiva, mais iluminada, mais conectada. Este é o convite que a nova era de consciência nos faz. Despertar não apenas por nós mesmos, mas pelo mundo ao nosso redor. O conhecimento antigo e a ciência moderna estão se unindo para revelar algo profundo. O futuro que almejamos já existe, esperando que estejamos prontos para trazê-lo à tona. Se cada um de nós puder aprender a se conectar com essa inteligência cósmica, moldando nossas vidas com intenção e propósito, poderemos finalmente começar a desvendar o mistério de quem somos e o que somos capazes de criar. Este é um momento único na história da humanidade, uma oportunidade para romper com velhas limitações e reescrever o que significa ser humano. Agora, a escolha é sua. Você está pronto para abraçar essa jornada e descobrir o que realmente é possível? A vastidão do desconhecido não é um vazio, mas um chamado silencioso que ressoa nas profundezas do nosso ser, convidando-nos a romper com as ilusões e tocar a essência do que verdadeiramente somos. Cada segredo do universo, cada fragmento de verdade, dorme na quietude da consciência, aguardando o momento em que os olhos se abrirão não apenas para ver, mas para compreender. E nesse instante, o real sentido da existência se revela, não como um fardo,
mas como um portal que nos leva além do mundo visível, ao reino onde a mente e o cosmos se encontram em harmonia. Quando se inicia essa jornada, descobre-se que o verdadeiro saber não está nos livros, nos templos ou nas palavras de sábios. Ele floresce no silêncio íntimo, onde cada pergunta se dissolve e cada resposta é uma centelha de luz que ilumina o caminho. Não há destino, apenas o eterno presente, onde a vida vibra, onde a criação acontece. Assim, ao despertar para esse poder interno, você não apenas encontra a si mesmo, mas também redefine o mundo ao seu redor. E então, a jornada deixa de ser uma busca solitária e se torna uma dança cósmica, uma expressão grandiosa do espírito que se expande, que se eleva, que transforma. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.